Olá, muito bom dia, seja bem-vindo, bem-vinda. Eu sou o Felipe Nascimento, esse é o Morning News. Aqui você fica por dentro de todas as notícias que vão movimentar o Brasil e o mundo. Muita informação, muita análise para você ficar bem informado nesta segunda-feira, hoje é dia 18 de julho. A gente começa essa edição falando sobre o preço do petróleo. O valor do barril negociado no mercado internacional sobe nesta segunda-feira e ultrapassa os $100 novamente. Na semana passada, os preços do Brent e do WTI chegaram a recuar a níveis anteriores ao do início da guerra da Ucrânia. Só nas últimas semanas, o petróleo já recuou mais de 10%. A percepção passou a ser de que o crescimento da economia mundial vai desacelerar rapidamente nos próximos meses e que o mercado de petróleo vai ficar mais equilibrado do que se pensava. O cenário seria a consequência das altas de juros em vários países do mundo. A Isabela tá cá, que ela está aqui comigo, tem mais notícias sobre preço de petróleo. Muito bom dia, Isa. Boa segunda, bom comecinho de semana. Muito bom dia para você, Felipe. Bom dia a todos, ótima semana. Bom, com essa queda nos preços do petróleo, a Petrobras já está sendo questionada sobre os repasses para os preços praticados pela companhia. A percepção é que a empresa não estaria repassando essa queda dos preços tão rapidamente quanto repassava as altas. O último reajuste nos preços da Petrobras aconteceu há um mês. Mesmo com a queda no preço do petróleo, o dólar tem subido. Tanto o petróleo quanto a moeda são determinantes para a formação do preço. A Associação de Importadores de Combustíveis estima que a gasolina poderia cair até 31 centavos por litro para voltar à paridade internacional. Para a entidade, os preços internos da gasolina estão em média 8% maiores que lá fora. E na sua última live semanal, que foi na sexta-feira à noite, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o preço dos combustíveis e alertou que pode trocar novamente o presidente da Petrobras caso ele não haja de acordo com os interesses do país. Vamos ouvir o presidente. E a pessoa reclama, né? Trocou 4 vezes o diretor da Petrobras. Tem que trocar 10, eu troco. A Petrobras tem que entender que estamos em guerra, não estamos numa normalidade. E os que me acusam de criar a tal da PPI, a paridade de preço internacional, dolarizar o nosso preço aqui dentro, isso foi feito no governo Temer, não foi feito por mim. Né? Quem reclama que uma parte considerável do lucro da Petrobras vai para acionistas, entre eles fundos de pensões nos Estados Unidos, esses papéis, né, que permitiram isso, que foram vendidos, foram no governo Lula lá atrás. Precisava ter feito? Acredito que não. Mas foi feito. Temos que honrar contratos. Eu não posso dar um murro na mesa e falar não quero mais. Bom, no fim de semana, o presidente disse que vai visitar postos de gasolina para fiscalizar os preços. Ele quer saber se houve mesmo a redução dos preços após a sanção do projeto de lei que estabelece teto na cobrança do ICMS dos combustíveis. Prática tem sido comum no governo. O próprio ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, já postou em suas redes sociais postos em combustíveis, mostrando essa redução dos preços após o limite do ICMS. Vamos trazer agora os destaques internacionais. Os Estados Unidos esperam que a OPEP acelere a produção de petróleo nas próximas semanas. O movimento seria resultado da visita do presidente Joe Biden ao Oriente Médio. Ele visitou a Arábia Saudita na última sexta, mas também conversou com representantes do Conselho de Cooperação do Golfo, que inclui vários outros países produtores de petróleo. Biden citou a capacidade ociosa desses países e a possibilidade de aumentar a produção. Com o preço elevado dos combustíveis, os Estados Unidos também estão sofrendo bastante com os altos números da inflação. Na última leitura, os índices vieram nos maiores níveis em 40 anos e trazendo preocupações com a possibilidade de uma recessão no país. E os números da inflação, inclusive, chegaram a aumentar a expectativa de elevação de juros pelo Fed em agosto. O mercado chegou a precificar o aumento em 1 ponto percentual e isso mexeu bastante com os mercados. No entanto, essa percepção foi se desfazendo aos poucos e o mercado já trabalha com um novo aumento de 0,75 pontos
percentuais na taxa de juros americana. Os dados do emprego e das vendas no varejo mostram que a economia está desacelerando, mas ainda tem tração. E esse pode ser, então, um ponto que afasta um pouco ali a aversão ao risco dos investidores e traz mais otimismo para os mercados. O Banco Central Europeu vai se reunir nessa semana para definir sua política monetária. A expectativa é que os juros da União Europeia sejam elevados pela primeira vez em 11 anos. O mercado projeta uma alta de 25 pontos base, mas alguns analistas já acreditam que a autoridade monetária poderia ser um pouco mais agressiva, chegando até 50 pontos base. O argumento é a inflação na zona do euro, que deve atingir 7,6% neste ano agora de 2022, segundo projeções da própria Comissão Europeia. A inflação pegando bastante aí, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Inflação bastante acelerada, inclusive na zona do euro. E o FMI voltou a indicar que a previsão de crescimento para a economia global será reduzida de forma substancial na próxima revisão. Para o órgão, o aumento dos preços de alimentos e energia, a desaceleração dos fluxos de capital para os mercados emergentes, a pandemia e uma desaceleração na China tornam muito mais desafiador o cenário para os formuladores de política econômica. O FMI ainda destaca a dificuldade em coordenar uma resposta global ao aumento da inflação e aos temores de recessão. O FMI já rebaixou sua perspectiva de expansão global este ano de 4,4% para 3,6%. A nova previsão será divulgada ainda neste mês. E o regulador bancário da China está preocupado com os riscos financeiros decorrentes da desaceleração do mercado imobiliário. O governo, inclusive, está pedindo que os bancos forneçam crédito para que possam ser concluídas obras residenciais. O problema é que os compradores pararam de pagar as hipotecas em pelo menos 100 projetos em 50 cidades da China. Esse boicote de hipotecas tem causado bastante preocupação, já que pode prejudicar a estabilidade do sistema financeiro chinês. O setor imobiliário responde por cerca de 1/5 do PIB da China. Setor imobiliário, a gente lembra, na China, vários problemas, inclusive, causados com aquela questão da quebra, né, do default da Evergrande. Agora, os chineses pagando aí, não pagando, né, dando um calote nas hipotecas. Isso aí tem trazido alerta lá no governo da China. Você está acompanhando aqui a BMC News, direto do nosso canal do YouTube, também no portal e no Profit da Nelógica, para ter acesso a todos os nossos conteúdos, a íntegra dos programas e também os podcasts com os melhores especialistas do mercado. Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal e não se esquece, claro, de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo. Só procurar BMC News lá no YouTube e se inscrever. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o presidente Jair Bolsonaro, que vai se encontrar com embaixadores para falar de eleições. É daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Se hoje você assiste um filme, pede comida e chama um táxi em poucos cliques, por que você ainda faz o seu imposto de renda como se você estivesse na idade da pedra? Você não tem que ficar reunindo um monte de documentos ou fazendo todas as contas na mão. É possível sim fazer em poucos cliques, utilizando uma plataforma chamada Velotex, que integra com as principais corretoras e plataformas para que você faça tudo de forma simples, fácil e totalmente segura. Vá no site velotex.com.br ou escaneie o QR Code e faça seu imposto de renda em 3 minutos. A CapTable é a maior plataforma de investimentos em startups do Brasil que conecta você, investidor, a essa nova economia. Nós selecionamos e avaliamos as empresas em ascensão de forma rigorosa.
E você se torna sócio das marcas mais inovadoras e com futuro exponencial no mercado. Invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. Acesse captable.com.br e faça parte da nova economia. Profit, a plataforma oficial da BMC News. Acesse o site e faça um teste gratuito. Você quer saber mais sobre economia e investimentos para aproveitar as oportunidades no mercado de trabalho? Eu te apresento o MBA do Terraço. Diga adeus para aquela velha distância entre conhecimento acadêmico e aplicação na realidade, com um curso didático, sem economês e direto ao ponto. E tudo isso contando com o apoio de um time de profissionais especializados em economia, política e investimentos. Fala galera, como vocês estão? Quero te dar boas-vindas no nosso MBA aqui do Terraço Econômico. Vamos nessa? Para saber mais é só clicar no link que está aparecendo aí na sua tela. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day. Seja bem-vindo de volta, 8 horas 46 minutos. Vamos falar do Boletim Focus, que foi divulgado agora há pouco pelo Banco Central, as perspectivas do mercado para os indicadores da economia brasileira. E o IPCA, que é a inflação oficial aqui no Brasil, teve uma redução na perspectiva agora para 2022. O mercado passou de 7,67% para 7,54% a percepção da inflação, terceira semana seguida de queda na inflação. Já a Selic manteve ali os 13,75% agora em 2022. O PIB cresceu, né? Percepção de crescimento de PIB no Brasil, saindo de 1,59% de crescimento para 1,75%. E o dólar ficando ainda em R$ 5,13. As perspectivas para 2023, elas acabaram também tendo uma mudança, só que uma mudança um pouquinho para cima. Já que a revisão do IPCA foi para baixo agora em 2022, para 2023 a inflação passou de 5,09% para 5,2%, né? É a 15ª semana de perspectiva de alta para inflação de 2023. A Selic no ano que vem, o mercado projeta 10,75%, sendo que na última semana a percepção era de 10,5%. O PIB variando, ficando na mesma, com crescimento de 0,5% em 2023, e o câmbio moeda chegando aí a R$ 5,10. Essas as perspectivas para 2023. Boletim Focus, né, que voltou a ser divulgado depois do fim da greve dos servidores do Banco Central, a gente trazendo aí todas as segundas-feiras os números do mercado. Bom, agora a gente vai para o setor corporativo, porque a Rumo assinou um contrato de venda ali de 2 terminais portuários em Santos. O acordo é de 1,4 bilhão de reais e 80% das ações dos 2 ativos vão ser vendidos. A Rumo segue, então, como acionista minoritária com os demais 20%. Os 2 terminais vendidos são destinados à movimentação de grãos e açúcar. O contrato de arrendamento das 2 áreas vai até 2035. O governo autorizou a construção de 6 novos terminais privados em 2022. Eles devem gerar 10,3 bilhões de reais em novos investimentos. 2 terminais autorizados estão no Porto de Santos, 3 dos projetos são localizados no estado do Pará e o 6º terminal é lá no Porto do Guará,
Infraestrutura, que fica localizado no estado do Paraná. 6 terminais novos aí já que podem começar a ser construídos. A subsidiária da Embraer, a Eve Holding, revelou o primeiro mock-up da cabine e a fase atual de design do seu projeto de eVTOL, que é o veículo elétrico de decolagem e pouso vertical, mais conhecido como carro voador. A apresentação ocorreu num dos maiores eventos mundiais da indústria aeroespacial, que acontece na Inglaterra. O CEO da empresa disse que as equipes têm trabalhado arduamente para criar as melhores soluções para o ambiente global de mobilidade aérea urbana e que a experiência em aviação através da Embraer dá confiança de que estão no caminho certo e os coloca na vanguarda do mercado. Vamos falar do varejo. O presidente Jair Bolsonaro fez uma postagem nas redes sociais dizendo que é contra a taxação de compras feitas por aplicativos. Ele falou o seguinte, eu repito, qualquer iniciativa para taxar compras pelos aplicativos Shopee, AliExpress, Shein, etc., não vai contar com a minha assinatura, disse o presidente Jair Bolsonaro, que defendeu o aumento da fiscalização sobre as transações, argumentando que fraudes existem em muitos serviços e a solução é aperfeiçoar a fiscalização e não aumentar as taxas. Jair Bolsonaro finalizou dizendo que a política do governo é de reduzir os impostos. Eu quero dar uma olhadinha aqui no nosso gráfico, né, no Profit, sobre o setor de varejo, até para a gente dar uma olhada, né, como é que tá essa situação. O varejo que nos últimos dias aí teve, né, teve uma variação até que importante, né, vamos ver a variação semanal aqui na última semana, principalmente essas grandes empresas, né, Magazine Luiza, teve ali um crescimento de 6,11% na última semana, Americanas subiu 3,29%, Arezzo 2,9%, algumas outras empresas tiveram bastante queda, né? Olha só, C&A, por exemplo, quase 10% de perda semanal, Pets caiu 4,41%. A Via, que em alguns momentos chegou ali a pegar essa subida junto com o Magazine Luiza, caiu 1,23% na composição semanal. Vamos dar uma olhadinha no mês, né? O mês havia subindo 25% no mês, Magazine Luiza subindo 18%, né? Americanas 21%, Marisa, lojas Marisa 22,67%, lojas Renner 10,8%, enfim, o varejo como um todo nesse mês de julho parece aí que, né, depois daquela história, chegou no fundo do poço, vamos tocar e vamos para cima. Pelo menos é o que está aparecendo aqui nessa composição do mensal, né? Mas agora o presidente Jair Bolsonaro falando que não vai taxar, era uma expectativa, né, de taxação das compras feitas por esses aplicativos, já que muitas das compras vêm sem nenhum tipo de incidência de impostos e isso acaba prejudicando os varejistas aqui no Brasil. Porém, Bolsonaro já falou, né, repetiu aí no fim de semana na sua rede social, falando que não vai fazer nenhum tipo de taxação nessas empresas, nesses aplicativos, e a gente fica de olho aí monitorando qual que vai ser a reação do mercado, principalmente nas varejistas. Bom, agora a gente fala do presidente Jair Bolsonaro, que marcou para hoje uma reunião com embaixadores estrangeiros para falar sobre as eleições de 2022 no país este ano. Ele já questionou diversas vezes essa confiança do sistema eleitoral brasileiro. O chefe do executivo planeja desde o mês passado um encontro com embaixadores. Ele chegou, inclusive, a convidar o Edson Fachin, que é o presidente do TSE, que recusou e afirmou que o dever da imparcialidade impede o ministro de comparecer a eventos organizados por pré-candidatos às eleições. Na época do encontro de Fachin com os diplomatas, ele já havia feito um encontro como este, Bolsonaro afirmou que o ministro pensava em dar um golpe. O presidente disse que o chefe do TSE o atacou no evento ao retratá-lo como um homem que não respeita a Constituição e o processo eleitoral. O TSE e o STF afirmaram na época que não iriam comentar as declarações de Bolsonaro. O presidente disse que tem 40 embaixadores já confirmados na reunião de hoje.
Ele ainda confirmou a presença de ministros como o da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira e Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, além de Braga Neto, pré-candidato a vice na chapa com o Bolsonaro. Então, esta reunião vai dar o que falar, que está na agenda e deve acontecer ao longo do dia. A gente vai ficar acompanhando todos os detalhes para ver a reação dos embaixadores e ver o que o presidente vai revelar aí, como disse ele, nesta reunião. Lembrando, né, Isa, o presidente Jair Bolsonaro fez o convite, né, para o ministro Edson Fachin, que é o presidente do TSE atualmente, porém Fachin negou, né, participação nesse encontro, nessa reunião, dizendo que é necessário manter uma imparcialidade. O presidente Jair Bolsonaro fez esse convite formalmente para o ministro Edson Fachin participar dessa reunião, porém, aparentemente vão ser só os embaixadores. E a gente tem a informação também que embaixadores dos Estados Unidos e do Japão ainda não confirmaram sua participação. Fica sempre aquela expectativa sobre a participação de alguns embaixadores, né, tidos ali como países centrais, países chaves, né, embaixadores que têm uma participação um pouco maior ali nas relações exteriores com países desenvolvidos, mas, no entanto, até agora, esses embaixadores dos Estados Unidos e do Japão ainda não confirmaram a presença nessa reunião. Bom, são 8 horas e 55 minutos, a gente seguindo aqui com a nossa programação no Morning News. Daqui a pouquinho a gente vai bater um papo com o Guga Almeida sobre todas essas movimentações do mercado e o que esperar para esta semana. Uma semana com uma agenda um pouco mais fraca aqui no Brasil, porém com uma discussão bastante grande em todo o mundo, principalmente com as questões de inflação, com as questões de política monetária na zona do euro, também toda essa situação que está acontecendo na China, e a gente vai descobrir ali com o Guga quais são os passos que os investidores precisam ficar ali de olho para levar essa semana com tranquilidade. Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial, a gente volta já já. BMC News. Informação que gera valor. Notou a inflação explodindo recentemente? Preço da gasolina? O seu dinheiro está desaparecendo? Rentabilize suas criptomoedas com a Bybit Ganhos. Tudo isso em uma plataforma intuitiva, segura e dinâmica. Não perca mais tempo, porque tempo é dinheiro. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. I know awards aren't everything, but when I see a wall full of them, that's impressive. You see, an award says a lot about a person. Devotion, persistence. Of course, I'm not talking about all the random trophies that people put on their desk. It's hard to find a broker that meets all your expectations. Or is it really? Active Trades online broker since 2001. A economia digital está mais próxima do que você imagina. O aumento da conectividade, tecnologia, blockchain e moedas digitais vieram para ficar. Por isso, investimentos nestes setores não param de crescer. Afinal, o que são criptomoedas? Como investir? E quais os riscos e oportunidades que elas apresentam? As suas respostas estão no BMC Day, Criptogames e Blockchain. No dia 2 de agosto, aprenda como surfar nos movimentos do mercado com quem investe na prática todos os dias. Um evento ao vivo e gratuito para investidores iniciantes ou profissionais que queiram saber mais como surfar nas oportunidades do universo digital. Para participar, escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela ou acesse bmcnews.com.br/bmc-day.
Estamos de volta com o Morning News desta segunda-feira, 8 horas e 52 minutos. Ficamos de olho aqui na agenda dos resultados corporativos lá dos Estados Unidos. Os bancos divulgaram seus resultados nesta segunda-feira. Bank of America teve lucro aí de 6 bilhões e 200 milhões de reais. O valor foi 32% menor do que o registrado no mesmo período do ano passado. No entanto, a instituição financeira registrou uma receita 5,6% maior, chegando aí a mais de 22 bilhões de dólares nessa mesma base de comparação. De acordo com o CEO do banco, o forte motor de crescimento orgânico ficou evidente mais uma vez em novas aberturas de contas para cheques, investimentos ao consumidor e também pequenas empresas. De acordo com o executivo, essa sólida atividade de clientes nos negócios do Bank of America, juntamente com taxa de juros mais alta, impulsionou um forte crescimento da receita líquida e de juros e também permitiu ao banco um bom desempenho num ambiente de mercado de capitais enfraquecido. É aquela coisa, bolsa para baixo, outros tipos de investimentos ali proporcionados pelo banco acabam ficando mais interessantes. Esse foi o Bank of America. E agora o Goldman Sachs também teve aí uma queda de 47% no seu lucro líquido em relação ao segundo trimestre do ano passado. Chegou a 2,93 bilhões. Lucro por ação ficou em 7,73 dólares, uma queda de 49% na comparação anual. O CEO do Goldman Sachs disse que o banco entregou resultados sólidos porque os clientes recorreram ao banco por causa da experiência e execução nos mercados desafiadores. Apesar do aumento da volatilidade, aumento da incerteza, o CEO continua confiante em toda a capacidade do banco de navegar nesse ambiente, gerenciar os recursos de forma dinâmica e também gerar retorno de longo prazo para os acionistas. Olha só, Bank of America cai 32% o lucro, Goldman Sachs cai 47% o lucro. Os bancos lá, como já era essa perspectiva, acabam tendo algum tipo de retração, principalmente aí nesse cenário um pouco mais desafiador. Mas nem isso acabou trazendo impacto muito significativo nos mercados lá nos Estados Unidos. Futuro do Dow Jones sobe 1,06%, futuro do S&P sobe 1%, futuro da Nasdaq sobe 1,19%. Abre parênteses aqui, também influenciado por conta de mais tranquilidade, em relação à elevação de taxa de juros, Na última semana estava toda aquela pressão, vai aumentar 1 ponto percentual, vai aumentar 100 basis point, o Fed vai ter que ser um pouco mais agressivo, vai ter que ter um tom mais hawkish. E aí, do fim de semana para cá, de sexta-feira para cá, teve uma tranquilidade, alguns dirigentes do Fed falando que 0,75 vai ser suficiente, porque a economia está sim desacelerando, mas dado de emprego forte, venda do varejo forte, toda uma perspectiva econômica da economia americana um pouco não está tão em frangalhos, digamos assim. Aí eu fecho parênteses, porque isso também tem trazido um pouco mais de apetite ao risco aqui para os investidores nesse contexto. Só para eu terminar falando aqui dos mercados, DAX na Alemanha sobe 1,5%, CAC na França sobe 1,76%, FTSE no Reino Unido sobe 1,14%, as bolsas europeias também aí com esse apetite um pouco maior, Isa. Bom, tenho mais uma atualização aqui que saiu agora há pouco, inclusive já está no nosso site, nosso portal Now, bmcnews.com.br, é que São Paulo reduziu o ICMS sobre o etanol a 9,57%. Todos os detalhes você pode conferir então no nosso portal. Esse etanol então hidratado foi reduzido ali de 13,3% então para 9,57%, estimando uma queda de
17 centavos nos preços das bombas. A medida vai ter o impacto de 563 milhões de reais na arrecadação estadual até o final do ano, segundo o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, com uma renúncia mensal ali, receita mensal, estimada em 125,1 milhões de reais. Ele falou: fiquem de olho e acionem o PROCON de São Paulo se o valor não cair, afirmou então o governador do estado de São Paulo. Mais detalhes no nosso portal bmcnews.com.br. Isso aí, Isa. Vamos então chamar agora o Guga Almeida, CEO da Trade Insights, já está aqui conosco nessa segunda-feira, comecinho de semana. Guga, muito bom dia para você, bem-vindo mais uma vez aqui ao Morning News, sempre um prazer recebê-lo aqui. Semana começando, uma agenda não tão movimentada, mas a gente fica de olho, né? Resultado nos Estados Unidos, política monetária na Europa, a China com essa história aí de calote. A semana já começa um pouco agitada, né, Guga? Bom dia, Isa. Bom dia, Felipe. Bom dia, pessoal. Pois é, começa mais uma semana agitada. Se não for agitada, não é o mercado financeiro. Nós precisamos desses burburinhos aí para gerar expectativa e mudar comportamento de investidor. O mercado financeiro cada vez mais vai ter mais e mais volatilidade. A gente tem que entender que o que motiva isso é o acesso à informação, acesso aos mercados e a facilidade que se tem hoje. Tá? Então, não dá para esperar que seja diferente. Tá? Eu acho que mercado calmo, na verdade vai ser ruim. Tá? Então, deixa ser agitado mesmo, deixa balançar e vamos ver aí como é que vai se comportar os mercados ao longo dessa semana aí. Ô Guga, só para falar uma frase que nunca ninguém falou ainda na TV, em lugar nenhum, mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Ô Guga, uma frase inédita. Ô Guga, eu tava lendo essa questão aqui desse calote em hipoteca lá na China. Eu lembro que um tempo atrás, cerca de um ano e pouco, a gente falava bastante da Evergrande, uma das maiores construtoras da China, com aquele risco de default, com aquele risco de não pagar, né, seus credores. E isso não só trouxe instabilidade para a economia da China, como também muita instabilidade para a economia global. Vários países ali movimentando seus mercados por conta de uma única empresa, dessa construtora especificamente. Agora a gente fala de uma possibilidade de um calote no mercado chinês, que é 1/5 do PIB, que é o mercado de construção. E aí, impossível não lembrar de toda aquela situação das hipotecas nos Estados Unidos. Claro, talvez as coisas sejam diferentes, talvez as proporções sejam diferentes, mas acende um alerta quando a gente fala de China, né? E principalmente num mercado tão importante como é o mercado da construção. Será que isso pode trazer algum chacoalhão nos mercados, ou pelo menos nas expectativas, e agora num curto prazo? Vamos lá. Quando a gente fala de China, né, quando a gente está pensando sobre o que está acontecendo na China, eles já estão voltando. Eles nunca vão dar um ponto sem nó. A gente tem que entender isso. A economia chinesa ela vai se comportar de uma maneira diferente das outras economias no mundo, e os estímulos que o governo cria dentro da China e a resposta da economia vai ser diferente de qualquer outro lugar do mundo. A gente precisa entender isso. Quando a gente olha para o setor de construção civil e fica imaginando que vai chegar a um ponto de calote e tudo mais, isso, querendo ou não, se constrói uma grande narrativa para se gerar uma grande expectativa e isso gerar um movimento no mercado como um todo. Tá? Se nós formos olhar aí a cotação do minério de ferro nessa madrugada, a gente já vê aí qual é a grande intenção, né? Qual é a derivada da manchete, né? O que eles querem com com essa polêmica, né? Baixar preço de commodity, com certeza. Tá? Então eles têm essa intenção de baixar o preço ali do minério de ferro. Até porque eles vão ter que criar muitos estímulos. Quando a gente volta um pouquinho mais no tempo também, logo ali no período da pandemia, né, quando a gente fazia um exercício, óbvio que quando tu está dentro daquele momento ali que é o momento de queda, a gente acaba sendo, né, influenciado por um pensamento negativo. Então a gente consegue enxergar coisas negativas, mas não consegue enxergar coisas positivas. Quando a gente extrapola um pouquinho e começa a olhar um pouquinho no tempo, né, o que dá para entender é que após um período de pandemia tem que ter um período de estímulo para a economia retomar. Né? E nesse período de estímulo, o que se falava lá atrás e que se entende hoje ainda, né, é que todo o ecossistema de construção civil, ele potencializa e ele aquece a economia. Tá? Então,
obviamente, quando tu olha para esse ângulo, tu vai ter consumo de minério de ferro. Quando o minério de ferro estoura, né, ele corre muito, o preço sobe demais, isso fica inviável, né? Eles precisam de, querendo ou não, de preço de commodity mais baixo para poder, né, se gastar menos com os estímulos. Senão as coisas elas começam a gerar problemas em outros pontos. Tá? Então a gente tem que ir entendendo isso. E China sempre vai ser esse jogo onde a narrativa é uma e o movimento é outro. Tá? Então não dá para se atirar na primeira informação que vem de lá. Agora, Guga, a gente acabou de dar o resultado aqui do Boletim Focus, que saiu agora há pouco. A gente está aí com o resultado que a gente vem mostrando, inclusive por parte do governo aí, que aumentou a previsão do PIB para 2022 em 2%, e agora o Boletim Focus vem aí com 1,75%, uma alta significativa, caminhando inclusive para os 2%, que é a projeção do governo. Pensar em crescer com um mundo tão focado em recessão não é algo ruim, certo? Não, ainda mais no ano de eleição. Tá? Quando a gente olha assim com um pouco mais de calma para a nossa economia, olhar assim, há 4 semanas atrás, a nossa expectativa para PIB era de 1,5. A semana passada era 1,59. Hoje já estamos em 1,75. Olhar para IPCA também, quando a gente olha para a inflação, há 4 semanas atrás, expectativa de 8,27. Agora já está em 7,54. E a Selic me parece que se estabilizou, né, as expectativas para o final de ano. Vamos ver. Mas mostra aí, de certa forma, que, querendo ou não, dentro de toda essa narrativa, toda essa expectativa de recessão que se tem nos Estados Unidos e Europa, me parece que a gente está com os mares um pouquinho mais calmos, e é bom a gente estar com os mares um pouquinho mais calmos, até porque a gente está vendo que logo vai vir uma tempestade. Daqui 3 meses aí nós temos eleições, né? Então isso vai agitar novamente, né, os mares aqui no Brasil. Então é bom que pelo menos na parte de economia a gente esteja, né, um pouco mais ajustados em relação ao resto do mundo. Ô Guga, então vamos dar uma olhada no gráfico aí, que você pode fazer uma projeção para o dia de hoje. Já estava até dando uma olhada aqui, futuro subindo, né, nessa manhã. O que podemos esperar para essa segunda-feira e, enfim, né, com todo esse cenário que a gente está conversando? Legal, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Primeiro, trazer aquele gráfico semanal, Felipe, pode ser? Vamos lá, o Peter Santana, exatamente, vamos lá. Peter Santana te pediu semana passada, e a gente termina com a nossa visão aqui para o dia de hoje. Tá? Mas futuros lá fora subindo, o Nasdaq subindo 1%, o S&P subindo 0,94%, vamos na casa ali de 1%, e nosso índice Bovespa subindo 0,75% aqui na abertura, e o dólar caindo 0,30%. Tá? O Peter Santana, semana passada, tinha perguntado: Guga, teria como trazer uma visão um pouco mais ampla, né, do mercado, uma visão num gráfico semanal, algo desse tipo? E eu sim, aí eu até mexi, né? Poxa, eu não vou falar aqui antes do final de semana, porque isso pode trazer uma dor de barriga aí pro pessoal aí no final de semana. O que acontece, Felipe, é que nós estamos num período de fato de correção. Tá? Desde a metade do ano passado, desde junho, um ano atrás, um ano e pouquinho atrás, quando nós chegamos lá na região dos 130 mil pontos na nossa bolsa, que era uma expectativa que eu já vinha falando com todo mundo, né, desde 2020, que as estruturas de preço que nós tínhamos era, e nossa barreira, nosso divisor de águas era a região de 130 mil pontos, né, a gente entra num processo de correção. Processo de correção esse que veio junto com uma quebra das expectativas em relação ao que se enxergava de juros para o final do ano no Brasil. A gente começou a ter elevação de juros, teve essa quebra, né, das expectativas, a gente imaginava que os juros no final do ano estariam a 6%, e a gente viveu o que viveu. Né? Hoje a gente está aí já na casa dos 13%. Então é muito importante a gente entender isso, até porque algo semelhante tende a acontecer também lá fora nos Estados Unidos, né, quando o juro for acima das expectativas que se tinha no início do ano. Então também vai começar um período de intensidade no processo de correção, no processo de queda. Então, nós tivemos aqui uma primeira etapa de queda, e agora nós estamos na segunda etapa de queda. Quando eu analiso, né, quando eu estudo aqui todo este movimento, eu pego aqui como base
né, para poder fazer as projeções. Eu pego este movimento, que é do dia 11 de maio de 2020 até o dia ali 4 de janeiro de 21, eu pego essa base, que foi o nosso movimento direcional mesmo, né, foi o nosso período onde o mercado ele foi mais comprador. Essa primeira fase foi feita pela pessoa física, essa segunda fase foi feita pelo institucional aqui no Brasil. Foram dois movimentos bem limpos, né, de alta, depois ali da queda em função do Covid-19. Tá? Quando a gente olha para cá, a gente teve a primeira etapa de correção, que foi aqui para a região dos 105 mil pontos. Tá? Primeira etapa que nós terminamos o ano passado, né, iniciamos esse ano aqui com uma janela para ter um repique, uma melhora, né, que era para depois anteceder a segunda etapa de correção. E aí a gente começa, né, a segunda etapa de correção aqui nesse período pós-invasão à Ucrânia pela Rússia, né, depois de ter tudo um movimento de alta, o mercado ele começa, depois de ter o ajuste ali, né, em cima das expectativas de inflação, o mercado ele começa a segunda etapa de correção. E aí essa segunda etapa de queda, Felipe, a gente tem aqui alguns níveis. Tá? O primeiro nível para mim é a região dos 93 mil pontos. Tá? Então, olhando aqui para o gráfico semanal, essa região dos 93 mil pontos pode ser uma região onde essa percepção de múltiplos baixos em Brasil, né, pode trazer um pouco mais de foco para esse movimento aqui. Poxa, olha só, um PIB encerrando o ano, quem sabe, em 2%, né? Inflação diminuindo aqui no Brasil, câmbio, né, se mantendo aqui nessa região dos R$5, tudo mais, a gente pode ter aí, quem sabe, um respiro, né, passando as eleições, um respiro do mercado. Tá? Então tem uma chance de ter aqui um ajuste a partir desse nível de preço. Tá? Perdendo essa região, Felipe, aí as coisas começam a se degringolar. Tá? As coisas começam a se degringolar, e aí a gente tem aqui alguns outros níveis, tá? O que poderia fazer isso? Tá? Chegar nesses outros níveis aqui que eu já marquei, já deixei marcado, que são 85 mil pontos e 72.500. É de fato o mercado lá fora, né, ele entrar num processo de correção muito mais forte, muito mais intenso, e isso fazer com que a gente, né, ande junto com eles. Tá? Então, o que acontece? Nós estamos num período de correção, nós não estamos num período de alta. Tá? O mercado ele tem esses momentos pontuais de repique, por isso que eu falava do voo de galinha ao longo de todo esse ano. Tá? Por quê? Porque a gente enxergava que a gente tinha a segunda etapa de correção por vir. Não sabia qual seria exatamente o evento que geraria esse movimento, mas sabia o quê? Que esse período de alta, ele era um ajuste para depois entrar um fluxo mais intenso de correção, por causa de todos os problemas que a gente tem. Agora, qual vai ser o problema exato que vai trazer a narrativa no futuro? Isso a gente não sabe. A gente tem um mar de problemas que poderiam desencadear isso. Tá? Então, a gente vai entendendo isso aos poucos. Tá? O que eu vou esperar? Eu vou esperar que o preço, ele, em algum desses níveis, ele comece a reagir, comece a mostrar que o mercado de fato tem condições de inverter a tendência novamente. Tá? Mas o que nós temos aqui estamos numa jornada de correção, o mercado ele tende a se questionar aqui nessa região de 93 mil pontos, e abaixo dessa região de 93 mil pontos as coisas tendem a se deteriorar e muito. Tá? Outra coisa que é interessante a gente olhar, né, quando a gente olha para o passado aqui, olha só, a gente está aqui trabalhando nos mesmos níveis de preço, nós estávamos trabalhando quando o Trump estava brigando com a China. Né, quando a gente tinha ali aquele período forte do Trump brigando com a China, no Twitter e tudo mais. Então, é uma região interessante, importante, mas infelizmente, né, ainda não terminou todo esse período e todo esse ciclo de baixa. E me chama a atenção ainda que a intensidade dessa segunda etapa de queda, ela está maior do que a intensidade da primeira etapa de queda. A gente tem aqui um preço que está acelerando muito mais rápido, ó, muito mais rápido em tempo, o que me faz acreditar que a gente não tem, né, a gente não está aqui no final do período de correção. Tá? Na verdade, a gente está aqui na metade, aí, quem sabe, do período de correção. Então, essa é a minha visão aí que eu estou tendo no mercado por hora, tá? Estou tendo por hora aqui no mercado. E por isso que eu estou mais cauteloso, por isso que eu estou, ao longo deste ano, comentado que os movimentos de alta, eles serão movimentos pontuais, né? Eles não são movimentos que a gente pode ficar tranquilo imaginando que a Bolsa vai buscar máximas históricas a partir do contexto que nós estamos vivendo agora.
Boa. Esse foi o semanal, né, Guga? E aí o que você vê para hoje? Tá nessa perspectiva aí também? Você quer ver o que eu vejo para hoje? Não, para hoje tem alguns pontos, né? O mercado ele tem volatilidade, obviamente, né, no curto prazo. Eu vou puxar aqui o meu gráfico do índice futuro, tá? Deixa eu entrar aqui no gráfico. Olha a diferença, né? A atualização agora está em 5 minutos, tá? Esse desenho aqui, Felipe, é a marcação que eu fiz na sexta-feira com vocês, tá? Então, a minha projeção que eu tinha de baixa, aos 96,145, foi exatamente onde o mercado foi e começou a reagir, tá? Então, deixa eu traçar aqui o cenário que nós temos aqui de alta para poder entender, tá? Nosso último movimento direcional que nós tivemos foi esse aqui, né? O mercado ele entrou mesmo em movimento direcional e entrou mesmo em tendência nesse período aqui. Então ele serve como referência para que a gente faça as projeções. Quando eu projeto, você deve perceber, ó, que nossa primeira resposta que tivemos aqui no mercado, antes de fazer mínimas, ó, foi uma resposta de 25% do movimento que nós tivemos dessa perna aqui, tá? Aí o mercado vai tentar fazer novas mínimas e volta muito rápido. Então, os níveis que podemos esperar, região de 50%, que é os 98 mil pontos, já superou esses 98 mil pontos. Depois, ó, vai questionar em 98.700, ok? E aí, acima desses 98.700, teria a chance de voltar para 101.500. E aí que começam as perguntas, né? Pô, será que eu tenho contexto para o mercado voltar e voltar tão forte assim? Essa é a pergunta que eu faço neste momento, né? Será que eu tenho um contexto para o mercado chegar na região de 101.500 pontos, né? Ou eu tenho aqui uma condição de, em algum momento, né, o mercado voltar abaixo de 98 ou não superar os 98.700. Olha como o movimento é apertado, né, tem pouca amplitude para o preço conseguir se desenvolver. Então, outro contexto é, poxa, o mercado não supera esse patamar de preço e aí ele vai voltar a corrigir. E dentro da fotografia que eu tenho agora, antes do nosso mercado à vista estar aberto, tá, e com um pouco de informação que a gente tem disponível dessa semana, tá? Se eu fosse projetar algum movimento aqui para baixo, eu teria que olhar ainda uma continuidade do movimento maior, tá? Então essa continuidade do movimento maior, teria que pegar uma outra janela para traçar uma tese aqui, tá? Para poder entender, antecipar essa potencial tendência que poderia vir a acontecer. Teria que pegar uma outra janela aqui de trás de tempo, ó, e aí, né, projetar, ó, que é a sequência do movimento de baixa, que seria para ir buscar aqui os 94.665. Tá? Então, esse aqui é seria a fotografia, né, de uma sequência de baixa, que é para o mercado e continuar buscando aqueles 93 mil pontos que está marcado lá no nosso gráfico semanal do índice Bovespa à vista. Então as coisas elas se conversam, Felipe e Isa. Fechou. As coisas se conversam, Guga. E só para deixar registrado aqui, o Peter Santana falou assim, promessa é dívida, muito obrigado, vocês são demais. E diz que concorda 100% com você nessa sua análise, Guga. Maravilha, é isso aí. Então vou falar pro pessoal aí, se eles tiverem algum pedido assim mais específico para mandar, e aí a gente coloca, evidentemente, na agenda, né? Para o Guga fazer essas análises aqui ao longo da semana, ao longo dos próximos dias. Mais alguma perspectiva aí, Guga? Mais alguma coisa a ser pontuada nessa segunda-feira? Só para o pessoal ter um pouco mais de cautela e não criar um casamento de longuíssimo prazo com a renda fixa. Tá? Eu tenho visto aí muitas pessoas, porque é uma tendência, tá, Felipe? No momento que as pessoas elas querem resolver os seus problemas da vida numa única decisão. A gente perdeu, a gente vai perdendo ao longo do... Quando a gente não gasta muito, né, não estimula muito o nosso processo de tomada de decisão, a gente quer resolver todas as questões da nossa próxima década, não vou falar da vida, da década, com tomada de decisões num determinado momento. Né, e se livrar, né, pô, estou fazendo os meus investimentos aqui, planejei, imagina que nos próximos 10 anos não vai ter que mexer naquilo. E não funciona assim. Né, se tu fizer isso, tu está dando dinheiro para o ecossistema, né, tu não está cuidando de fato do seu dinheiro.
Então, de fato, nós temos vantagens hoje na renda fixa, sim, tá? Porém, uma desvalorização, se por acaso tivermos uma desvalorização mais forte do mercado, o potencial de valorização que vai ter, né, em janelas de 1 ano vai ser o equivalente a, sei lá, 10 anos de renda fixa. Tá? Então a gente tem que colocar isso na balança e ir entendendo para que a gente possa ter o que se chama de opcionalidade, tá? A gente poder escolher em determinados momentos fazer coisas diferentes e que sejam mais benéficas num determinado movimento. Tá? Então isso é extremamente importante, a gente ter a liquidez, não necessariamente é tu ter o dinheiro em conta, mas tu ter instrumentos que tu possa gerar liquidez com apenas um clique, né? E aí conseguir comparar, poxa, o que me traz mais retorno, tá, com um certo grau de risco calculado. Tá? Então eu acredito que o mercado ainda não está pronto, mas logo vai ficar. Em algum momento ao longo desse ano, né, no máximo metade do ano que vem, vai ficar. E aí o retorno que vai se ter depois, ele vai ser muito grande, muito forte, tá? Com um risco muito menor. Então o risco de blindar o seu ficar preso, né, numa operação que tu vai ter que ficar lá posicionado 3, 4, 5, 10 anos, como eu tenho visto, né, isso na verdade vai custar muito caro na tua vida financeira ali na frente. Tá? Então, ter paciência, ter sempre, assumir o seu direito de liberdade que se tem, né? A gente tem que ter liberdade de escolha para que a gente possa, de fato, poder potencializar o capital ao longo das janelas de oportunidade que vão surgir. Fechado, é isso aí. Valeu então, Guga. Ótima segunda-feira para você, bons negócios. Até amanhã. Valeu, pessoal. Um abraço, até amanhã. Tchau, tchau. É isso aí, a gente segue aqui, Isa, com o nosso Morning News, 9 horas 25 minutos. Daqui a pouquinho tá chegando aí a Paula Moraes, todo o time, para trazer os principais destaques do mercado financeiro aí ao longo desta segunda-feira. Mas eu tenho uma informação importante que acabou de sair, inclusive, nós falávamos agora há pouco sobre a questão do varejo, né? Aquele tweet do presidente Jair Bolsonaro falando que não tem nenhuma intenção de taxar, né, aplicativos, né, compra pelos aplicativos como o AliExpress, como o Shopee, enfim, entre outros. E falando em varejo, saiu agora há pouco o índice da Cielo, né, sobre o varejo. As vendas no varejo agora no mês de junho, mês 6, cresceram 5,9%, descontado a inflação em comparação com o mesmo mês de 2022. Esse é o índice Cielo do varejo ampliado. Em termos nominais, que espelham aí a receita de vendas observada pelo varejista, o indicador apresentou uma alta de 22,8%. De acordo com a Cielo, o aumento das vendas está associado com a base comparativa de junho do ano passado, um período em que o comércio ainda estava sofrendo todas aquelas questões de restrições por causa do coronavírus. Os efeitos de calendário, segundo a empresa, tiveram pouca interferência no resultado, embora tenha havido aí uma quinta-feira a mais, um dia de comércio mais aquecido e também uma terça-feira a menos, a data em que as vendas costumam ser mais fracas. Isso aconteceu nesse mês de junho do ano passado. E isso acabou impactando o volume de vendas devido também ao feriado de Corpus Christi neste ano. Sem considerar os efeitos, o varejo apresentou um crescimento nominal de 22,9%, na comparação deflacionada, como eu comentei aqui, 5,9% de elevação no varejo. E aí eu aproveito até para trazer novamente o gráfico do varejo aqui, para a gente dar uma olhada, porque eu tinha trazido o gráfico até... Cadê o meu varejo aqui? Tá aqui. Lista. Eu tinha trazido esse gráfico, né, de varejo até o mensal ali, né? Mas na perspectiva anual aqui, ó, nesse tempo, na variação anual, o varejo ainda está sofrendo bastante. Mesmo com toda essa situação de abertura um pouco mais da economia, o varejo ainda está sofrendo bastante, principalmente pelo fato da alta da taxa de juros, né? E também, né, tem alta de taxa de juros, tem inflação,
tem desemprego, embora os indicadores do emprego estejam melhorando, né, a cada leitura do CAGED, cada leitura da PNAD, esses indicadores estejam aumentando, porém o varejo aqui ainda está sofrendo bastante no anual. Olha só, C&A é a empresa do varejo que mais cai nesse ano, caindo 61,63%, Magazine Luiza 61,5%, havia com quase 55% de queda. E aí, né, Lojas Marisa, Americanas, Allied, Pets, Grupo Soma, Guararapes, deixa eu ver quem é que está subindo nesse ano aqui. Não estou conseguindo acessar aqui, mas Lojas Renner é o que está subindo. Aqui, ó, subindo neste ano 3,74% Lojas Renner nesse ano de 2022. Olha só, a Renner é loja de varejo aí, que é uma das únicas ali que está subindo nessa comparação anual, né? Nesse ano, desde janeiro até hoje, Lojas Renner é a que mais sobe. Isabela Takaki, a gente trazendo, né, essa informação. E agora uma informação importante, que é esse índice de varejo aí registrado pela Cielo, subindo 5,9% em julho. Tomara que a economia comece a aquecer um pouco mais aí, como a gente tem visto nessas revisões, né, de projeções do Boletim Focus, também do governo, um crescimento maior do PIB, as pessoas tendo ali mais condições. Inclusive, só para finalizar o parênteses aqui, Isa, esse aumento no Auxílio Brasil, muitos analistas estão falando, né, que esse aumento do Auxílio Brasil vai direto provavelmente para o varejo, principalmente nas empresas supermercadistas, né? Aqueles atacarejos, os supermercados mais ligados ali à classe D, à classe C. Então essas empresas, com esse aumento de R$200 no Auxílio Brasil, essas empresas tendem a ter resultados melhores, tendem a ter mais lucro, tendem a ter mais pessoas circulando ali, um gasto maior, um ticket médio maior nas suas vendas. Então essas empresas podem ter algum tipo de benefício, né? Principalmente essas lojas de varejo de alimentos concentrados aí nessa classe C, classe D e classe E também, Isa. Bom, vamos voltar a falar de política do presidente da República, que tem uma agenda importante, como a gente já trouxe aqui, em relação à reunião com os embaixadores para revelar, segundo ele, dados importantes sobre eleições passadas, mas outra reunião na agenda dele, mas virtualmente, será com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. Ele vai conversar, então, com o presidente Volodymyr Zelensky pela primeira vez desde o início da guerra. O presidente, então, tem essa conversa marcada para hoje. Em entrevista a um canal de televisão, ele falou dessa expectativa, inclusive, para essa ligação com o Zelensky. Ele falou o seguinte: eu não sei o que ele vai falar comigo, Zelensky, né? Eu pretendo falar para ele o que eu acho. E se perguntar para mim alguma coisa onde podemos colaborar, eu vou dar a minha opinião, já que vou dar só se ele pedir. Isso não pode vazar, é segredo de Estado, assim como minha conversa com o presidente russo Vladimir Putin levou 3 horas, falamos muitas coisas. O presidente Bolsonaro conversou diversas vezes já com o presidente russo Vladimir Putin sobre questões comerciais, como garantir ali o envio de fertilizantes ao Brasil, segundo Putin. Ele garantiu, então, esse envio de fertilizantes ininterruptamente ao Brasil. Também agora conversaram sobre a possibilidade do Brasil comprar diesel com preço melhor da Rússia. Então essas foram as conversas que ele teve ali desde o início da invasão da Rússia na Ucrânia. Um pouco antes, Bolsonaro já havia viajado à Rússia, conversado com o presidente Vladimir Putin pessoalmente, e agora, então, pela primeira vez, ele conversa por telefone com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Há uma expectativa para saber o que vai sair dessa conversa, o que será tratado entre os dois ali nessa altura da guerra em que não tem uma solução em vista, não tem um término aí em vista para esta guerra. O presidente disse que o contato deve ser, inclusive, acompanhado apenas pelo ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e por um intérprete. Sobre o teor da conversa, Bolsonaro disse que não sabe ao certo e que o que o presidente ucraniano planeja, né? Pelo que ele disse, essa conversa foi solicitada pelo presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, e ele disse que não sabe, então, o que o presidente da Ucrânia quer com o Brasil.
Na última quinta-feira, Bolsonaro havia afirmado em uma entrevista que não vai ao encontro do Mercosul, prevista para essa semana em Assunção, no Paraguai. Questionado sobre esse tema, Bolsonaro falou que tudo poderia mudar. Ele falou que estão tentando convencê-lo, né? Tá quase uma avalanche ali de pessoas com argumentos. E, por enquanto, então, ele falou que não iria nessa reunião do Mercosul. O presidente antecipou que a decisão deve ser tomada ainda nessa segunda-feira, ainda não bateu martelo em relação à reunião do Mercosul, então a decisão deve sair hoje ainda. E, por fim, Bolsonaro disse que o impeditivo para a viagem seriam os problemas que tem para resolver no Brasil. Ele falou que os problemas que tem aqui no país são maiores do que uma reunião do Mercosul. Além disso, aproveitou para elogiar o país anfitrião do encontro, falou muito bem do Paraguai, ele que tem boas relações com o presidente paraguaio, falou que o Paraguai é um dos poucos países da América do Sul que ainda não é vermelho, se referindo, né, a partido de esquerda. Eu tenho uma consideração muito grande pelo marido, que é o Mário Abdo Benítez, que é o presidente do Paraguai, já o visitou algumas vezes. Lembrando que a cúpula semestral entre os chefes de Estado do Mercosul vai ser realizada entre os dias 20 e 21 de julho. Começa, então, na próxima quarta-feira. A presidência rotativa do bloco é exercida atualmente pelo Paraguai, responsável, então, por organizar a agenda do encontro. O Bolsonaro, então, vai confirmar se irá realmente ou não até o Paraguai para fazer essa reunião com o Mercosul. Então, agenda movimentada hoje ali do presidente da República. Daqui a pouco, reunião com os embaixadores para falar sobre as urnas eletrônicas, segundo ele, declarações bombásticas. Também haverá ligação com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky e também ele vai decidir se vai ou não na reunião do Mercosul, Felipe. Tá certo, Isa. A gente já está se encaminhando aqui para o final do nosso Morning News aqui, desta segunda-feira, 9 horas e 35 minutos. Quero convidar você para se inscrever no nosso canal do YouTube. A gente sempre tem conteúdos especiais, além, é claro, da nossa programação ao vivo e também os nossos podcasts, enfim, uma série de conteúdos muito bacanas que a gente sempre coloca no nosso canal do YouTube. Então, convidar você para se inscrever no nosso canal. A gente tem mais de 342 mil inscritos no YouTube. Então, vai lá, se inscreve no canal, também ativa as notificações para ficar sempre muito bem informado, sabendo, né, de tudo que acontece no mercado financeiro e não só a notícia. A gente traz bastante análise, a gente traz os comentários, as perspectivas, as visões, né, dos especialistas sobre tudo que acontece no mercado, para, claro, você ficar muito bem informado com suas argumentações dos seus investimentos, as suas perspectivas, as suas visões, o que vai acontecer, para onde que vai o mercado, qual que é a tendência. Enfim, nossos especialistas, nossos convidados aqui sempre trazem essa perspectiva para você ficar informado. Afinal, a notícia, né, a gente acaba encontrando em vários lugares, mas a notícia relacionada com uma análise, com um embasamento, com quem entende do mercado, com quem vivencia o mercado 24 horas por dia, isso tem bastante valor. Afinal, aqui a BMC News, informação que gera valor. Bom, eu vou ficando por aqui, eu volto amanhã a partir das 8h30 da manhã aqui no Morning News, os principais destaques para você ficar bem informado logo no comecinho do dia e ter um dia de bons negócios com as informações que você fica sabendo aqui no Morning News. Agora você vai acompanhar BMC News com Paula Moraes e todo o time aqui da BMC. Ótima segunda-feira, boa semana para vocês, até amanhã. Tchau, tchau.